A Bíblia é assim: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, 2º Crônicas 33. Toda a sua atenção agora. Amém? Os obreiros podem parar agora para não tirar a atenção de ninguém. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Primeiro ponto da nossa mensagem: tem muita coisa que o gentio faz que nós não devemos fazer. Quem é o gentio? No nosso caso, é a pessoa fora da igreja. Tem muita coisa que a pessoa faz lá fora que é normal para eles, mas que nós, cristãos evangélicos, filhos de Deus, não devemos de fazer. Mas às vezes a pessoa começa a abrir exceções na sua vida. Ela começa a ceder em algumas áreas. Mas não, todo mundo faz, por que eu não vou fazer? E ela começa a se distanciar de Deus. Ele começou a se distanciar. Ele começou a fazer o que eles lá fora de Israel faziam. É como nós. A pessoa começa a fazer o que muita gente fora da igreja faz. Ele vai se distanciando. Mas ele estava reinando, e ele não ligou muito não. Continua aqui. Diz: porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derribado, e levantou altares a Balins, e fez bosques, e prostou-se diante de todo o exército dos céus, e edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale de Inom, e usou de adivinhações, de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre. Nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo conforme eu lhe ordenei, conforme toda a lei e estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. E Manassés tanto fez errar Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Ele foi se afastando tanto de Deus, foi se afastando tanto que ele acabou fazendo pior do que o gentio. Irmão, tem crente que vai se afastando da palavra, vai abrindo uma exceção, vai abrindo outra exceção, daqui a pouco ele está fazendo pior do que o incrédulo. Desculpe a expressão, mas é fácil você encontrar crente caloteiro. Como é que pode? Ter dívida é uma coisa, não deveria de ter. Houve uma crise, houve um passo em falso, não aquela coisa deliberada que infelizmente tem crente que tem. Até se aproveita até da lei, deixa passar o tempo, cai no esquecimento. Tem crente que não respeita a família do próximo. Pregador do evangelho, que uma senhora vem consultá-lo, pedindo ajuda para o seu casamento, e ele trai a confiança. Antes de trair a mulher, ele traiu Jesus e traiu o ministério, traiu o altar. Irmão, o que tem na igreja de crente mentiroso, pregador, não pode. Mas entenda uma coisa, esse versículo que eu vou falar agora, ele é o versículo chave da nossa mensagem. Olha o que diz aqui: e falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Por que não deram ouvidos? Porque ele estava reinando, e quando a pessoa está reinando, ela acha que está tudo bem, mesmo ela estando no adultério, na mentira,
na falsidade, no engano. E ela chega a dizer mais ou menos assim: olha para mim, veja se Deus não está comigo. Eu já tenho alguns anos no Evangelho, mais da metade da minha vida é pregando a palavra. A primeira igreja que eu dirigi foi aqui em Franca, em 84, 25 anos atrás. Eu tenho 50, então metade da minha idade. Deixa eu te contar uma coisa. Eu já vi pregador que expulsava demônio, dava show, demônio, de joelho, de pé, e o demônio olhava assim: eu não gosto de você. E ele, se sentia o dono do pedaço. Tempos depois nós descobrimos que aquele pregador estava no pecado, adultério, coisa errada, era excluído da igreja. Mas ele estava 3, 4 anos. Como é que ele fazia aquilo? Ele achava que Deus era com ele, porque afinal de contas ele estava reinando. Dá para entender? Ele está com o carro na porta, ela está bem, ele está bem, ela está bem, está tudo correndo bem para ele, está tudo correndo. E quando a pessoa está reinando, ela não ouve a palavra. Ela deveria de ouvir. Irmão, Deus não espera a pessoa cair, ficar no buraco, no leito de dor, ou desempregada, ou arrasada, para Deus falar com ela. Aquilo que diz: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Já ouviram falar? Muito verdadeiro não. Deus fala no amor. Quando Deus falou com Manassés, ele estava em Jerusalém, ele estava reinando. Isso é importante. Jerusalém quer dizer casa de paz. Ele estava reinando, ele estava em Jerusalém, ele tinha tudo, tinha a família dele. Aí diz, versículo 10: pelo que o Senhor trouxe, que Deus permitiu, Deus trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias, e o levaram a Babilônia. Meu irmão, a Bíblia diz: louco, se hoje te pedirem a tua alma, o que adiantou estar reinando? O que adiantou estar com o bolso cheio? Ter uma esposa, 2, 3 esposas, ou 1, 2, 3 maridos? O que adiantou? Veio o inimigo quando vem, ele vem para roubar, matar e destruir. E o inimigo veio. E Deus não pôde fazer nada por ele. Por quê? Porque ele não quis ouvir a palavra. E a Bíblia diz: andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. Ele não quis ouvir a palavra. Mas entenda, Deus falou com ele, não foi na Babilônia. Deus falou com ele em Jerusalém. Deus não esperou ele descer a Babilônia. Deus não esperou ele ficar no buraco. Deus não esperou ele perder tudo para falar com ele. Não, quando Deus falou com ele, ele estava reinando ainda. Irmão, não espere ir para a Babilônia. Ouça a voz de Deus enquanto você está reinando. Ouça a voz de Deus enquanto você está em Jerusalém ainda. Ouça a voz de Deus quando a família está ao seu redor ainda, quando ainda a saúde é perfeita. Aí ele fez o que? Teve um lado bom, não podemos tirar isso dele. Diz, aí o versículo seguinte: e ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, e lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua. Ele precisou ir para a Babilônia, ele precisou de perder o seu reino, perder a sua liberdade, para falar com Deus. E Deus misericordioso ouviu. Deus poderia dizer: bem feito, eu vou te ouvir nada. O homem não faz isso às vezes. Eu quis te ajudar, eu quis te avisar, eu procurei te avisar, eu procurei falar contigo, mas você não quis me ouvir. Agora que se dane. Não. Deus é misericordioso. Ele disse: aquele que vem a mim, eu de maneira alguma o lançarei. Talvez o mundo aponte o dedo para você e diga: bem feito, plantou, está colhendo, está pagando agora pelo que você fez. Mas Deus não. Se você procurar a ajuda de Deus, a Bíblia diz que Ele é socorro bem presente na hora da tribulação. Talvez o marido aponte o dedo para você, a esposa aponte o dedo para você, os filhos apontem o dedo, ou os pais, os amigos, a igreja aponte o dedo para você. O Senhor estende as mãos para você. Irmão, Ele é misericordioso. Manassés mau, Manassés pecador, Manassés que não quis saber de Deus,
se humilhou, e Deus ouviu a sua oração. E olha o bonito, hein? E diz o versículo ainda: e o tornou a trazer a Jerusalém. Isso aqui eu já expliquei na televisão. Falei para vocês, Jerusalém quer dizer casa de paz. A primeira coisa que Deus devolve para uma pessoa é a paz. O bolso pode estar vazio ainda, o corpo ainda está debilitado, ainda sente a doença, mas a paz já está no coração. É sinal de que Deus te ouviu. É sinal de que Deus ouviu a sua oração. É quando a paz volta, antes de voltar a saúde, antes de voltar o dinheiro, antes de voltar o marido, antes de voltar a esposa, antes de voltar a família, a primeira coisa que volta para uma pessoa é a paz no coração. Ele recuperou Jerusalém. Aí diz o versículo ainda: e o tornou a trazer ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Mas fica a nossa lição principal: Deus fala quando você está em Jerusalém. Deus não espera a pessoa perder tudo na vida, ficar no fundo do poço, ficar no abismo, ficar desprovida de tudo para falar com a pessoa. Não. Deus fala quando a pessoa ainda está em Jerusalém. Deus fala quando a pessoa está reinando ainda. Que Deus fale mais ao seu coração. Antes de orar pela cura, eu vou orar para quem quer se acertar com Deus. Ninguém precisa ouvir a sua oração. Se Deus falou contigo, esteja você reinando ou esteja você na Babilônia: não, pastor, já perdi tudo. Deus quer restituir o que você perdeu. Deus restituiu para Manassés. E olha que ele estava debaixo da lei, e nós estamos debaixo da graça. E a graça é melhor do que a lei, porque a glória da segunda casa será maior. Irmão, é a sua hora com Deus. Não espere, meu amado. Não espere, você que está reinando ainda, você que ainda tem o seu emprego, ainda tem saúde, ou ainda tem uma família, ou ainda tem bens. Não espere para a Babilônia. Não espere perder tudo para ouvir a voz de Deus, porque o Espírito Santo, ele fala quando a pessoa está de pé ainda. Ele fala quando a pessoa ainda está reinando. Ele fala quando a pessoa ainda tem os seus bens. Ele fala quando a pessoa ainda tem saúde. Ele fala quando a pessoa está de pé. Mas novamente, esteja você de pé ou caído, fale com Deus, porque Ele ouve a sua oração agora. Coloque a mão no seu coração, mesmo sentado. Depois eu peço, vou fazer a oração da cura, e Deus vai encher isso aqui de milagres. Pai, obrigado.